Deus vai recompensar vocês no nome de Jesus. Amém? Esse ano de 2022, eu estava comentando com a minha esposa, eu resumo ele em 2 palavras, principalmente pela minha vida, que foi um ano de muito crescimento. Eu acho que eu nunca experimentei assim, com a intensidade da forma que eu experimentei Deus, como eu experimentei nesse ano de 2022. Então foi um ano de crescimento, foi um ano de maturidade, também foi um ano de dependência. Eu nunca precisei depender tanto de Deus, como eu precisei depender do Senhor esse ano. Então, 2 palavras resumem para mim esse ano de 2022. Crescimento, maturidade e dependência. Irmãos, acredite em mim, foi poderoso, foi maravilhoso, e foi até, vivi um contraste, porque os últimos anos, além da pandemia, foram anos muito prósperos para mim, para minha esposa, para minha família. Nós prosperamos muito, mesmo estando na pandemia. Mas o ano de 2022, Deus quis inverter a situação. Ele quis fazer eu prosperar espiritualmente. Foi o dom que eu mais vi, foi o ano que eu mais vi os dons fluindo, que eu mais tive intimidade com o Espírito Santo, que eu mais cresci no relacionamento de intimidade com Deus. Mas, por contrapartida, a minha vida financeira foi o ano mais apertado. Então, foi o ano que eu mais tive que depender de Deus, que eu mais tive que crer em Deus, nas promessas dEle, na palavra dEle, e isso foi maravilhoso. Porque, irmãos, é maravilhoso quando isso acontece. Porque mesmo quando as coisas fazem, esse mês não vai dar, Deus manda uma provisão maravilhosa, que você não estava esperando. E é interessante que Deus estava me lembrando isso lá em casa hoje. Eu quero compartilhar com vocês, antes de começar a palavra, que é tão interessante isso, que mesmo num período de escassez, nós estamos fechando o ano no positivo. Nós vamos fechar o ano aplicando dinheiro no banco. Aleluia! E andando de carro zero. Você vê que coisa maravilhosa. Eu comecei a andar de carro zero, eu gostei do negócio, por enquanto é alugado. Mas em janeiro vai ser meu, eu vou comprar um, que Deus vai me dar. Que andar de carro zero é bom esse negócio. Né, Juninho? É maravilhoso andar de carro zero, irmão. É só de você entrar no carro, sentir que é cheio de carro novinho. E esse ano 2023 vai acontecer, no nome de Jesus. Mas isso é maravilhoso, irmãos, porque apesar das circunstâncias, minha esposa não precisou deixar de fazer faculdade, não deixamos de pagar plano de saúde, até plano funerário nós fizemos. E Deus supriu tudo. E Deus foi mandando provisão. Irmãos, é maravilhoso isso. E Deus estava me lembrando alguns textos, algumas promessas que eu orei ao Senhor durante esse ano. E o Senhor estava me mostrando assim detalhadamente. Está vendo como que eu cuidei de você? Fora os mimos. Um dia desse aí, minha esposa estava lá em casa. Pô, se eu podia tanto fazer um botox, né? E chegou o botox. Então, uma coisa maravilhosa. Na hora que eu fui ver o valor do botox, eu falei, meu Deus, o Senhor me ama mesmo. Porque é algo extraordinário e é algo muito poderoso. Sabe, embora as circunstâncias apareçam que estão difíceis, estão aparentando que as coisas vão dar errado, irmãos, Deus está só criando motivos, oportunidades para fazer milagres na sua vida. Então eu posso chegar nesse momento e dizer para vocês que esse ano eu experimentei milagres do Senhor. Eu experimentei intervenções do Senhor na minha vida financeira. O Senhor fez assim, quero ver se você confia mesmo. E foi tão interessante que todas as palavras que estavam sendo ministradas aqui durante todo esse ano era forjado no fogo lá enquanto eu orava. Porque vou confessar para vocês, teve momento de medo? Teve. Teve momento de temor? Teve. Teve até os momentos de chorar. Só minha esposa que sabe, que ela viu. Mas teve os momentos de alegria extrema,
quando a coisa apertava e o Senhor mandava um milagre. E é maravilhoso, e é poderoso isso. Sabe, irmãos, e o que eu vou falar aqui nessa noite, eu estou contando esse pano de fundo todo para chegar até aqui. Foi o que me fez ficar bem durante todo esse ano. Foi o que me fez estar firme, forte, alegre, confiando no Senhor e prosseguindo, não parei com nada. Embora as circunstâncias, quanto mais apertava, mais eu ia para cima. Sabe por quê? O que eu vou falar com você hoje foi a chave. E eu creio que vai edificar a sua vida também, porque nós precisamos disso. E o tema da palavra nessa noite é Cristo, manancial de águas vivas. Fala para o vizinho que está do seu lado aí, Cristo, manancial de águas vivas. Fala para o outro também, Cristo, manancial de águas vivas. Aleluia! Quantos que estão aqui nessa noite querem beber dessa fonte? Irmãos, essa fonte está disponível para você. Você sabe, além das circunstâncias difíceis, esse foi um ano também que eu mais precisei ficar íntimo de Deus. Você sabe, porque tem momentos que às vezes as pessoas não querem ficar perto de você. Às vezes você é até excluído de algumas redes. Não sei se já aconteceu com você, esse ano aconteceu comigo, fui excluído de algumas. Mas você sabe, tem aqueles momentos que o Senhor está falando, vem para mais perto de mim, quando você está se sentindo só. Quando você está naquele momento assim, Senhor, eu estou me sentindo sozinho, é aquele momento que o Espírito Santo vem e envolve você de uma forma tão poderosa. Meu irmão, quero dizer para você, se você está aqui nessa noite, e se em algum momento da sua vida você se sentiu só, o Espírito Santo de Deus está falando para você hoje, eu estou com você. Você nunca está só. E eu vou suprir você em todas as áreas da sua vida. Amém, irmãos? Então, deixa eu dizer para você algo. Tem uma fonte que está jorrando, e essa fonte pode fluir dentro de você. Você só precisa desejar ela. E eu achei tão interessante, que aonde que eu coloquei? As meninas colocaram um texto de Jeremias aqui, eu acho que foi profético, porque eu vou abrir hoje com Jeremias, capítulo 2, no versículo 13. Aleluia, nosso, o Espírito Santo está alinhado, né? Porque sou eu que conheço os planos que tem para vocês, diz o Senhor, planos de prosperar e não causar danos, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Aleluia, esse é o plano do Senhor para a sua vida, é o plano que Deus tem para você. Mas além disso, vamos ler também Jeremias 2, 13. Tá alinhado aí, hein? Glória a Deus. Irmãos, preste atenção nesse versículo, ele é muito poderoso. Olha o que diz aí. Porque o meu povo cometeu 2 males. O meu povo fez o quê? Cometeu 2 males. Que males foram estes? Abandonaram a mim, a fonte de água viva. E cavaram cisternas rachadas, que não retêm as águas. Irmãos, que coisa terrível. O Senhor falando na boca do profeta, porque o meu povo cometeu 2 males. Qual foi o primeiro mal? Abandonaram a Deus. Irmão, abandonar o Senhor é uma coisa muito forte, né? O Senhor falando, por vocês me abandonaram. E o segundo mal? Cavaram cisternas rachadas. Misericórdia. Esse texto, ele está se tratando aqui, que no dia de Jeremias não havia água encanada. Hoje em dia nós temos fartura de água, sim ou não? Eu louvo a Deus porque de vez em quando a Copasa fala aí que vai cortar a água, né? Lá em casa não falta. Lá pode ficar uma semana sem ter água na rua, que não falta água, é algo maravilhoso.
Enquanto eu estava refletindo sobre esse texto aqui, eu lembrei de um fato, há anos atrás, eu acho que só eu passei por isso aqui. Na época que os meus pais, que a gente era criança ainda, e a Copasa falava que ia faltar água, o povo ficava desesperado. Eu me lembro que uma vez faltou água muitos dias e eu tive que sair com a minha mãe para lavar roupa na bica. Quantos aqui já passaram por essa experiência? Só eu, né? Oh, irmãos, é doloroso. Você sair com aqueles balde, roupa na mão, ir na bica, lavar, saboar, secar, voltar com aquilo de novo. E eu estava me lembrando disso, porque havia escassez de água. E naquele momento não tinha outra alternativa. Sabe, não é uma coisa muito boa, é uma coisa ruim de acontecer. Na época daquelas pessoas também eram assim. Não tinha essa abundância de água que nós temos hoje. As pessoas, para conseguirem águas, elas precisavam sair das suas casas, deslocarem, irem até um poço para buscar água. Para a sua sobrevivência. Para comer, para lavar, para fazer tudo, para tomar banho. Mas, algumas pessoas estavam providenciando um jeitinho, uma outra alternativa para sobreviver. O Senhor está falando para nós aqui, que muitos estavam deixando de ir direto da fonte para fazer o quê? Cavar cisternas. E é interessante nós pensarmos nisso, porque na fonte, a água da fonte, ela é diferente da água da cisterna. Por dois fatores. Na fonte, sempre tem água. Sim ou não? Todas as vezes que você recorrer até a fonte para buscar água, vai ter água lá. Na cisterna, a cisterna naquela época, ela era cheia com a água da chuva. Então, eles dependiam da água da chuva. Então, o povo aproveitava a situação para não ter que deslocar até a fonte, cavavam as cisternas, esperavam a chuva cair e iam usando aquela água. Só que tinha um problema. Aquela água acabava. Parava de chover, a água secava, porque ela não tinha a fonte que germinava. E o Senhor está falando para eles aqui: ei, vocês estão cometendo dois erros, dois males contra mim. Vocês estão deixando de buscar a fonte da água viva e estão cavando cisternas. Irmãos, muitas vezes acontece também assim conosco hoje. Esse texto, na palavra de Deus, está permeado de vários textos que vai falar sobre fontes. Vocês já perceberam que esse texto está falando de fonte? Você vai lá para o livro de Gênesis, no começo, vai ver vários poços. Jacó cavando poço, Isaac cavando poço, Abraão cavando poço. Você vai para o Novo Testamento, logo ali no comecinho, em João capítulo 4, você vai ver Jesus dialogando com a mulher samaritana, na onde? Num poço. Porque o poço, ele traz, além de tudo, um grande princípio espiritual para as nossas vidas. Isso não está na Bíblia à toa. E nessa noite, eu quero incentivar você a não cometer os mesmos erros que o povo cometeu no passado. Deixar de buscar a fonte de águas vivas e começar a procurar alternativas para se alimentarem, para beber de outra fonte. Amém, irmãos? Quantos estão compreendendo? Aleluia, glória a Deus. E aí nós precisamos entender isso, porque era algo comum a todos, razão pela qual Deus pega essa figura para ilustrar um princípio espiritual do poço. É evidente que a qualidade da água da fonte é muito melhor que a água da cisterna, mas o que Deus está tratando aqui não é sobre a qualidade da água, mas sim estabelecendo um princípio espiritual. No mundo espiritual, as cisternas não funcionam. O que seriam as cisternas hoje? Irmãos, hoje nós temos várias alternativas e eu fico percebendo que existem muitos meios e algumas pessoas procuram se alimentar de várias formas. Uma delas, não está errado, você deve fazer e pode fazer, é lícito,
mas eu percebo que às vezes fica só nisso. Aí tem problema, que muitas pessoas hoje se alimentam só de uma palavra no YouTube. O YouTube é uma ferramenta boa, sim ou não? Maravilhosa, nós até fazemos uso dela, não é verdade? Mas isso não serve para alimentar você, só isso não serve. Um outro exemplo, o culto é um lugar de alimento, sim ou não? É um lugar que jorra fonte de águas vivas, mas só o culto não dá. Um outro exemplo, a célula. A célula é um excelente lugar para você se alimentar. Lá flui águas vivas. Sim, porque Cristo está lá. Sim ou não? Ah, foi fraco. Sim ou não? Sim, mas só a célula não vai gerar alimento suficiente para você passar durante a sua semana. É pouco. E é interessante nós observarmos isso, porque Jesus está nos ensinando a não criarmos alternativas para nós alimentarmos do Senhor. Irmãos, você precisa ir à fonte, todos os dias. A fonte é Cristo. A fonte é Cristo. Aleluia. Você precisa ir na fonte, porque se você aleluia, se você não for na fonte todos os dias, vai faltar água, amém, irmãos? A cisterna seca. No mundo espiritual não dá para trabalhar com reservatório, amém, irmãos? Se você acha que você vir no culto, você vai ter reservatório para usar a semana inteira, não tem. É maravilhoso a gente participar desse momento, e não nesse louvor, então a casa é sua, percebemos a unção fluindo aqui, mas deixa eu falar para você, amanhã você precisa de novo. Amanhã você vai precisar de novo. Eu comento sempre com a minha esposa, que a gente sempre vem para os cultos aleluiados, né? A gente ora, jejua, busca muito o Senhor, e eu percebo que todas as vezes que nós estamos aqui, parece que a unção fica toda aqui, é um negócio assim, que eu não sei explicar para vocês, mas a gente chega, e na hora que a gente vai embora, parece que a gente está precisando de mais, muito mais, muito mais, muito mais. É algo muito poderoso, e nós entendemos isso com tanta vontade, que nós buscamos, quanto mais a gente busca, mais a gente quer beber. Amém, irmãos? Porque nós precisamos dessa fonte sempre jorrar na nossa vida. Mas o que nos impede, talvez, de estarmos cada vez mais buscando essa fonte? Talvez o comodismo. Mas o fato é que se isso acontecer, nós vamos falhar numa área tão vital para nossas vidas, o nosso relacionamento com Deus. Ninguém sobrevive, irmãos, de estoque espiritual. Guarda isso no seu coração. Estou repetindo a frase para você guardar ela. No mundo espiritual você não faz estoque. Você sempre tem que estar se alimentando. Amém? Não existe uma espécie de crente camelo. Fala para o vizinho do seu lado aí, ó. Não existe uma espécie de crente camelo. Crente camelo, se você conhece camelo, ele bebe água, ele bebe muita água, né? Um camelo sobrevive 40 dias no deserto sem beber água. Impressionante, né? Ele tem reserva. Mas não existe essa espécie de crente. Amém, irmãos? A espécie de crente que existe é só filhos de Jesus Cristo. Aleluia! O camelo, ele enche o tanque, sobrevive 40 dias no deserto. Mas nós precisamos alinhar essa questão tão importante. Não há nada que nos leve a estar mais próximos de Deus do que um relacionamento diário com Ele. Acredite em mim, irmãos, naquele momento em que as luzes parecem estarem apagadas, em que as coisas estiverem difíceis, em que você precisar de algo extraordinário da parte do Senhor, e que você olha para frente assim, você não enxerga nada, você não vê nada, o que vai fazer a diferença na sua vida é o cultivo desse relacionamento com o Senhor. Nesse ano de 2022 eu vivi todas as fases do Espírito Santo na minha vida.
A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele ensina, ele consola e ele guia. Poderoso isso, né? E é tão interessante que todas as vezes que eu precisava aprender algo, o Espírito Santo vinha e ministrava. Eu aprendi coisas que eu nem sabia, que eu nunca estudei, o Espírito Santo veio e me ensinou. Nos momentos que eu precisava ser consolado, ele vinha e vinha Paracletos, né? Aquele que anda lado a lado, aquele que consola. Quando eu precisava ser guiado, direcionado a tomar uma decisão, irmãos, é poderoso, é extraordinário. Isso vai fazer a diferença na sua vida, e na vida da igreja e no seu ministério. A ideia de beber da fonte é usada por Deus por toda a Bíblia, e eu creio que Deus deseja criar em nós uma mentalidade de irmos todos os dias até a fonte. O pastor Jones, ele tem falado muito também sobre essa questão, que nós precisamos buscar o Senhor, que nós precisamos ler a Bíblia, e ele está sempre incentivando a igreja a fazer isso. Irmãos, porque isso é algo fundamental para a sua vida. A Bíblia diz lá em João capítulo 4, versículo 13 e 14, Jesus dizendo assim: quem beber dessa água, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quantos desejam beber dessa água, irmãos? Aleluia! Jesus está dialogando aqui com a mulher samaritana, que ela pergunta para ele: Senhor, mas o Senhor não tem como pegar essa água, mas essa água é água natural. Essa vai matar sua sede física, mas eu tenho uma água, irmãos, e essa água é uma água poderosa. Essa é uma água que quando está fluindo dentro de você, irmão, você vai experimentar coisas maravilhosas. E eu quero nessa noite incentivar você a intensificar isso, porque o próprio Jesus está dizendo aqui: aquele que beber dessa água, nunca mais terá sede. O que Jesus está dizendo aqui? É que todas as vezes que você se dispor a ir beber dessa água, ela vai estar disponível para você. Aleluia! Aleluia! É porque a fonte é inesgotável. Você pode beber, sempre vai ter água para você lá. A água não seca, não é cisterna, é uma fonte de águas vivas. Amém? E é interessante também o próprio Senhor Jesus dizendo aqui também, em João capítulo 7, no versículo 37 e 38, que ele fala assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Irmãos, quantos de vocês que estão aqui estão com muita sede? Aleluia! Então Jesus está dizendo para você: venha a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. E acredite em mim, isso vai fazer toda a diferença na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, esse rio de águas vivas fluindo dentro de você. Uma questão importante que nós devemos nos atentar é a qualidade do tempo que nós passamos com o Senhor. Eu estava refletindo sobre isso e foi interessante que eu vi um rapaz hoje lá no Barreiro, ele estava com um machadinho na mão, e ele estava tirando uma árvore, porque eles estavam numa obra e tinha uma árvore assim, a raiz dela ficou, né? Ele estava lá com o machado, dando machadada. E eu lembrei de um versículo, lá em Eclesiastes diz que se você não afiar um machado, o seu trabalho vai ser dobrado. Você vai ter que fazer mais força, porque se você não afia o machado, você vai ter que dispensar mais força, mais vezes, o trabalho vai ser dobrado. Com Deus também é assim. Isso traz para a gente que muitas vezes nós pensamos muito em fazer as coisas, sim ou não?
Irmãos, fazer é necessário. Jesus nos ensinou e nos manda, nos orienta a fazer várias coisas. Mas acredite em mim, para você fazer, antes você tem que beber. Fala para o vizinho que está do seu lado aí. Para você fazer, antes você tem que beber. Tem que beber da fonte de água viva, porque isso vai fazer seu trabalho ser eficaz, poderoso. Um machado que está afiado, você pega um machado, uma machadada que você dá, não é verdade? Mas um que está cego, não corta. Então nós precisamos afiar o nosso machado, amém, irmãos? Nós precisamos buscar do Senhor, porque quanto mais nós gastarmos esse tempo de qualidade com o Senhor, nós vamos fazer mais coisas para o Senhor e com mais resultados, amém? Quantas vezes nós estamos tentando agradar a Deus, fazendo coisas, mas não gastamos tempo de intimidade com o nosso Deus. O nosso serviço ele é importante, mas passar o tempo com o Senhor é muito mais importante. Irmão, você precisa guardar isso no seu coração. Depois de um tempo de comunhão, o serviço fica mais eficaz. Quer um exemplo disso? Lá em Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42, eu não vou ler, eu vou só resumir com você. É o texto que está falando sobre Marta e Maria. Quem está firme aí nessa história? Marta estava lá com Jesus, Maria, e Marta lá, varrendo, cuidando das coisas, fazendo aquela correria, e achando ruim, porque Marta estava onde? E Maria estava onde? Aos pés de Jesus. Falasse, Jesus, mas eu estou aqui trabalhando e Maria está aí, não está fazendo nada. O que Jesus falou para ela? Marta, Marta, você está aí nessa correria, fazendo tantas coisas, mas poucas coisas são necessárias. Aliás, uma só. E Maria escolheu a boa parte. Então, meu irmão, deixa eu falar para você. Uma coisa só é necessária: intimidade com o Senhor. Rios de água viva fluindo de você. Se você tiver que tomar alguma decisão na sua vida, e você tiver que fazer escolhas durante o seu dia, durante esse ano de 2023 que vai entrar agora, deixa eu dizer para você, escolha sempre o Senhor em primeiro lugar. Eu acabei de testemunhar para você que eu fui muito abençoado, mas esse ano foi o ano que eu mais coloquei o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Foi o ano que eu mais cuidei de pessoas, foi o ano que eu mais discipulei, foi o ano que eu mais investi, foi o ano que eu mais visitei, foi o ano que eu mais fiz tudo. E Deus tem honrado, e Deus tem feito grandes coisas. Então não seja como Marta, fala para o vizinho que está do seu lado aí, não seja como Marta, seja como Maria. Aleluia! Damos mais atenção ao que é menos importante, e o que é urgente, estar aos pés do Senhor, nós precisamos dar muita importância. Amém, irmãos? Esse é um ano de você dar muita importância, de estar aos pés do Senhor. Muitas pessoas têm dificuldade de ficar um pouco parado, sim ou não? Tem alguém aqui que tem essa dificuldade? Tem essa aí, Juninho? Consegue ficar parado? Não? Minha mãe também é assim, igual um motorzinho, né? A mãe, meu sogro. Irmãos, deixa eu dizer para você, você precisa ter um momento de ficar parado. Eu sei que para alguns é mais difícil, mas na nossa vida tem que ter esse momento que é só para o Senhor, que é aquele momento de calmaria, que é aquele momento de sossego, que é aquele momento que você se desliga das coisas para desfrutar do Senhor. E nós trazemos isso muitas vezes, porque temos essa dificuldade para a nossa vida espiritual. Nós temos muitas vezes dificuldade de ter aquele tempo. E quando nós tiramos, aí fica o WhatsApp para lá, Facebook para cá, Instagram, telefone vibrando, gente te ligando para te vender as coisas. É uma luta. Mas deixa eu dizer para você, desliga tudo,
tenha aquele tempo com o Senhor. Amém, irmãos? Nos relacionamos com Deus, temos um tempo de qualidade com Ele, é a chave para o nosso crescimento e o crescimento da igreja. Nós precisamos nos disciplinar para deixarmos de sermos parecidos com Marta, para aprendermos a ser como Maria. Às vezes nós ficamos tão cegos com relação ao nosso comportamento, que até tentamos convencer a Deus sobre eles. Lembra o que Marta estava falando com Jesus? Jesus, olha o que Maria está fazendo. Em outras palavras, Marta estava tentando fazer Jesus criticar ou dar uma orientação para Maria fazer as coisas como ela estava fazendo. Irmãos, muitas vezes as coisas não vêm do jeitinho que nós queremos, sim ou não? Muitas vezes não, na maioria das vezes. Algumas vezes Deus dá uns mimos para a gente pede, Ele atende. Mas deixa eu dizer para você, esse ano parece que para mim, tudo que eu pedi ao Senhor, Deus mandou em outra forma. Não veio do jeito que eu pedi, mas veio. Diferente, depois eu tive que interpretar depois. O Espírito Santo teve que me mostrar, tá vendo? Não foi do jeito que você pediu, mas foi do jeito que eu quis. Então, deixa eu dizer para você, nós precisamos também, porque muitas vezes nós queremos convencer a Deus a nos abençoar, nós queremos convencer a Deus a fazer as coisas da nossa forma, mas não é assim. O que Deus está falando para você, meu irmão, você só precisa desfrutar da minha presença, você só precisa desfrutar de mim, você só precisa desfrutar, ter intimidade comigo, é só isso que você precisa, porque o resto vai fluir, o resto vai fluir, vai acontecer, amém, irmãos? Glória a Deus. Quantas vezes agimos como Marta e criticamos quem gasta tempo somente para desfrutar do Senhor? Eu já fiz isso. Eu vim de uma igreja que é só fazer, né? Fazer. Depois eu entendi, se eu fazer sem antes buscar, não adianta, então eu preciso buscar. Então eu já critiquei, vou falar para você, já critiquei. E tem pessoas que fazem isso, hoje não, hoje eu continuo buscando, irmão, é isso mesmo. Antes de fazer, tem que buscar primeiro. Amém? A falta de tempo com Deus, irmãos, é a desculpa que a gente mais escuta, sim ou não? Está muito corrido, está muito apertado, está muito... Me ajuda aí, o que mais? É a correria, nós estamos ligados no 220, se tivesse 310, né? Mas, irmãos, é a desculpa que a gente mais escuta. Eu, quando às vezes ligo para o irmão, você está sumido, eu digo, irmão, muita correria, é muito trabalho, é muito, não sei, muita família para visitar, não está tendo tempo. Mas acredite em mim, tem que ter tempo. Amém, irmãos? O tempo com o Senhor é o que você tem de mais importante, que precisa ser prioridade na sua vida. As palavras de Jesus em resposta a Marta foi bem contundente, sim ou não? No versículo 41 ele está dizendo assim, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Talvez seja a sua situação aqui hoje. Você tem andado inquieto e preocupado com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Meu irmão, você sabe qual que é o resultado da nossa correria? Pouco resultado. O que você, seja sincero para você nessa noite, você que está aqui hoje. O que você viu acontecer de resultado na sua vida, de coisas que você buscou o Senhor esse ano? Eu já fiz essa avaliação lá em casa, esse ano estava fazendo, e assim, não foi como nós esperávamos. Eu creio que tem muito mais para acontecer, mas eu vi muitas coisas acontecer, porque eu tive que aprender a sair da agitação, da ansiedade, da correria, para viver naquele momento de intimidade. E deixa eu dizer para você que é chave, a inquietação, a agitação,
vai impedir você de experimentar o melhor de Deus na sua vida. Amém? Porque o lugar de milagres, o lugar de providência, o lugar que você vai experimentar provisão na sua vida como você nunca experimentou como antes, está naquele lugar que você e o Espírito Santo estão juntos. Amém, irmãos? Está naquele lugar de intimidade, naquele lugar em que o Espírito Santo traz aquela paz que excede todo o entendimento e te dá descanso para você confiar, para você crer, para você depender do Senhor. Amém? Quantos querem sair da agitação? Não estou dizendo que você tem que deixar de trabalhar, que você tem que deixar de estudar, que você tem que deixar de arrumar sua casa, não estou falando nada disso. Só estou dizendo que você precisa desse momento de intimidade. Amém, irmãos? Eu quero chamar o louvor. É evidente que tem coisas nas nossas vidas que não tem como deixar de fazer, sim ou não? Como trabalhar, por exemplo. Mas de muitas coisas nós podemos deixar de fazer, sim ou não? Quero dar uns exemplos para vocês também. Gastar menos tempo no celular. Ir menos ao shopping. Essa época eu tenho levado muita gente ao shopping. Gastar menos tempo assistindo filmes, séries, sim ou não? Podemos fazer isso ou não? Teve um dia que eu fui conversar com um jovem, e ele estava passando por alguns conflitos, algumas situações, e ele falou para mim assim, mas o tempo que eu tenho, eu estou assistindo série, filme. Eu falei, meu irmão, como é que você vai ter orientação? Ah, mas eu não acho que isso é errado, não. Você também não. Eu acho que isso é uma coisa boa, assistir filme, eu gosto, série. Quem gosta de assistir filme e série aí? Eu amo. Mas você ficar o tempo que você tem fazendo só isso é um problema. Amém, irmãos? É um problema, porque você está alimentando a sua alma, e o que você mais precisava alimentar, você não está alimentando. É até interessante, eu lembrei de um exemplo que o pastor Luciano Subirá deu uma vez. Diz que ele estava num congresso, e depois de um momento de muita unção, de muitos milagres que tinha acontecido naquele momento, uma pessoa chegou perto dele e falou assim, pastor, você tem como o senhor fazer uma oração de transferência de unção? Aí ele olhou para aquela pessoa assim, mas irmã, que tipo de unção que você está querendo? Ela falou, porque eu queria ter esse discernimento, esse conhecimento da palavra que o senhor tem. Ele falou para ela assim, irmã, mesmo se tivesse jeito de eu orar, eu não te dava. Você sabe por que eu não te dava? Porque o tempo que você está lá no sítio, o tempo que você está lá no clube, o tempo que você está lá no shopping, o tempo que você está passeando, eu estou lá em casa, orando, estudando, lendo a Bíblia e buscando o Senhor. Então isso eu não oro. Eu vou orar para você buscar o Senhor assim como eu busco. Amém, irmãos? Deixa eu dizer para você, nós precisamos aprender a ter esses momentos com o nosso Deus. Quantos que estão aqui nessa noite querem beber dessa água? A intenção de Deus é que do seu interior flua esse rios de água viva. Meu irmão, e desse rio vem toda a provisão que você precisa. Você já deve estar começando a fazer planos para 2023. Eu creio e declaro sobre a sua vida que 2023 vai ser um ano extraordinário para você. Vai ser um ano que você vai experimentar bênçãos sem medidas, assim como eu, em nome de Jesus. Aleluia. Você vai experimentar também, mas o que vai fazer você fluir, o que vai fazer as coisas acontecerem, é o tempo, é o relacionamento, é a intimidade que você vai ter com o Senhor. Meu irmão, as coisas vão acelerar. Quanto mais você se aproxima do Senhor, mais de Deus você vai conhecer, mais orientação, mais direção, mais de Deus você vai receber, e as coisas acontecem. Deus quer destravar coisas na sua vida nesse ano, que vai começar nesse ano, que vai se iniciar, que estão travadas, que ainda não aconteceram. Deus quer destravar. Quantos creem nisso? Basta você somente se colocar na posição de Maria,
esteja aos pés do Senhor durante esse ano de 2023. Amém? Você pode ficar de pé.